Senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sala direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Eufenísia Freire, disciplina em Artes. Pronto, aqui é o ventilador, calor, coisa assim. A gente está começando a nossa quarta e última unidade, finalmente, graças a Deus, estamos terminando essa bagaça. A gente só tem 3 aulinhas antes da prova. A gente vai trabalhar durante essas 3 aulas o capítulo 6 a respeito de dança contemporânea. Então, são 3 aulinhas tratando do mesmo assunto, falando, não dá nem para discutir, né? Dizer que, vamos discutir isso porque eu falo sozinho o tempo todo, passando um doido, mas enfim. E aí o que é que importa pra gente? A gente trabalhar aqui a partir da página 112, tá? E essa primeira aula, ela vai tratar justamente do seguinte. A gente começa com 3 perguntinhas aqui que estão na página 112 do capítulo 6 do livro didático de vocês, que é: já pensou em expressar suas ideias por meio da dança? Tipo, você tá lá pensando, meu Deus, estou revoltado, vou começar a dançar. Tipo a galera, pra quem já assistiu, tem uma série, acho que tá disponível ainda por aí, chamada Glee, né? Aí o pessoal, qualquer coisinha, eles começam a cantar. Tô triste, começou a cantar. Estou feliz, começou a cantar. Estou com dor de barriga, começa a cantar. Nesse caso daqui, ao invés de cantar, eles dançam, né? Então, tem até um filme, mas é bem antigo já. Tem alguns filmes um pouquinho mais atuais, tá? Tratam dessa questão da dança, principalmente da dança contemporânea e tal, mas se eu não me engano, é o filme Dirty Dance. O nome assim, Dirty Dance, seria dança suja. Ou então Embalos de Sábado à Noite. Provavelmente os pais de vocês devem ter assistido esse filme, Embalos de Sábado à Noite, John Travolta. E rolava bem isso, tipo, qualquer coisinha a galera tava doida lá, dançando, se acabando e tal. E interessante. Eu faria isso? Não. Primeiro porque eu pareço um boneco de posto quando eu vou dançar, né? Só sei balançar o braço. Segundo porque eu acho coisa de doido ficar assim, dançando do nada, né? Claro, por dançar legal é ótimo. Beleza, dá pra dançar, o pessoal dança bonitinho, não sei o que. Eu não sei dançar, então não vou querer fazer esse negócio não. Mas, querendo ou não, é uma forma de libertação, né? Assim como algumas pessoas cantam, outras dançam, outros vão jogar bola. É uma forma de libertação, é uma forma de extravasar aquilo que está dentro de você. Então, você busca meios de extravasar toda aquela energia acumulada. E aí a dança contemporânea, ela vai justamente permitir que essas pessoas que são mais ligadas à questão corporal, à questão da movimentação, transbordar de si através da dança. Então, por isso que falar, você vai expressar as suas ideias através da dança. A gente acaba vendo muito, por exemplo, no balé contemporâneo, balé clássico e tal. Os movimentos que o pessoal faz, eles estão retratando um determinado sentimento, ou então um determinado animal até mesmo. Então, se é um sentimento de raiva, você vai ver dentro dessa dança, dentro do balé, ou a dança em geral, aquela coisa mais bruta de chegar, de jogar, de bater. Se for algo mais bonitinho, um amor, algo romântico e tal, aí a movimentação vai ser bem mais suave, vai ser aquela coisa do abraço, da aproximação, se a dança for em dupla, por exemplo, da aproximação. Ou se for de repente uma dança que retrata a ideia de tristeza, aí você vai ver aquele movimento mais
caído, aquela coisa assim mais sofrida. Então, a dança ela vai ter a capacidade de expressar determinados sentimentos através da própria movimentação do corpo. A forma que o corpo vai falar na falta de você chegar e dizer com palavras sobre o que está sentindo, sobre o que está acontecendo, o corpo, a movimentação do corpo vai permitir que as pessoas que estão ali assistindo, elas consigam fazer essa leitura, né? Pergunta 2, você gosta de assistir espetáculos de dança? De que tipo de dança você gosta? E a 3, você acha que existem alguns corpos mais adequados para dança do que outros? Por quê? Existe um corpo que seja mais adequado do que outro para dançar? É uma opinião pessoal de cada um. Mas, digamos, professor, responda aí por você. Você acha que existem alguns corpos mais adequados à dança que outros? Não, de jeito nenhum. Imagine só, eu com esse meu corpo de bailarino aqui, tipo, magro, seco praticamente, né? Os cambitos assim, eu poderia ser um ótimo dançarino, porque eu poderia me movimentar muito bem, certo? Errado. Afinal de contas, eu não tenho habilidade nenhuma para dança. Mas de repente você pode pegar uma pessoa que tem 2,30 m, dançar maravilhosamente bem. Uma pessoa que tem 1,5 m e dançar maravilhosamente bem. Uma pessoa bem magra que dança muito. Uma pessoa bem gorda que dança muito. Ou uma bem magra que não dança nada, uma bem gorda que não dança nada, o povo que não dança zorra nenhuma. Então, não existe essa questão de um corpo que é melhor do que o outro para dançar. Tudo é técnica, tudo é habilidade, tudo é treino, é prática. É você tentar, você vai treinando toda essa movimentação, você vai buscando de todas as formas preparar o seu corpo para aquilo, preparar o seu corpo para a dança, para saber aquela coreografia, para saber qual é o movimento mais apropriado para retratar uma determinada ideia, um determinado sentimento. Então, a dança contemporânea, todos os tipos de dança são feitos para todos os tipos de corpos. Então, se saia, meu irmão, com essa ideia de que porque o corpo tem que ser adequado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você sabe dançar, você dança. Você não sabe, você fica parado. Então, pronto, acabou, ok? Na página 113, aí a gente começa finalmente a falar sobre o assunto propriamente dito. Começando assim, algumas danças têm códigos bem definidos. É suco, dessa vez, não é café. Algumas danças têm códigos bem definidos, que informam como o bailarino deve se movimentar, que passos deve fazer e até como deve ocupar o espaço da cena. É uma coisa até importante. Você tem um determinado espaço ali, você está no palco, pronto. E aí, imagine só, a pessoa vai dançar o tempo todo, digamos que esse retângulo aqui seja o local justamente da dança. E aí, digamos que o palco, né? A pessoa tá lá, até dança legal e tal, só que ela fica o tempo todo, nesse cantinho daqui. Tá todo o espaço aqui aberto, mas a pessoa tá aqui, dançando. Ela sabe dançar? Pode até saber. Só que é preciso ter noção também sobre o espaço que você está ocupando. Você precisa estar centralizado, você precisa ser o centro das atenções naquele momento que você está no palco. Tá dividindo com 2, 3 pessoas? Beleza. Essas 2, 3 pessoas, elas também vão buscar, tá de forma coesa, centralizada, ali no palco, para que todo mundo, de qualquer lugar do teatro, do local onde esteja acontecendo a apresentação, consiga enxergar quem está ali no palco, né? Se você estiver no cantinho, você vai estar escondido. Então, precisa ter essa ideia do espaço que está sendo ocupado, para que todos consigam olhar para você, consigam prestar atenção em quem é você, no que você está fazendo, né?
É o caso, por exemplo, do balé clássico, em que muitas vezes uma história é contada por meio da dança e da música, seguindo regras precisas, né? Você precisa ter toda a movimentação certinha, bonitinha, tal, tudo bem encaixadinho ali, para que as pessoas que estão assistindo, elas já vão receber tipo um roteirozinho, né? Para saber, vai estar tocando Lago dos Cisnes. Então eu já sei que a dança, que o balé vai ser baseado nisso. Vai ter os movimentos dos cisnes, vai ter os atos lá, né? O que é cada um assim. O nascimento do cisne, o casamento, a morte do cisne. O pessoal já vai ter uma ideia do que seja. Mas quem vai estar lá no palco fazendo toda a representação é que vai mostrar especificamente, através da expressão corporal, todos aqueles acontecimentos, sem precisar falar nada. É a música que vai levando o corpo. Essa importância, inclusive, de você conseguir casar a ideia da movimentação do corpo com o tipo de música que está tocando. Isso é muito usado na propaganda, na publicidade e tal, né? Então, tipo, no cinema também usam muito. Imagine só uma perseguição policial. Tá lá. Aí você coloca o carro panhando de um lado, pá! Do outro lado o cara fugindo e dirigindo feito doido, desviando de todo mundo e não sei o que. E aí de repente qual é a música que tá tocando? Vou colocar uma música aqui para vocês imaginarem assim, de repente pensar, porque porra, perseguição policial tem que ser aquela música bem da galera tá muito doida correndo, aquela coisa assim, para dar ideia de movimento, para dar ideia de movimento, para dar ideia de velocidade mesmo. Aí de repente tá tocando que tipo de música? Foi mal, desculpa. Então, imagina só uma perseguição. Carro, todo mundo doido, aquela correria toda. E tocando uma música que não tem nada a ver. Ou então aquela coisa daquele romance, daquela coisa bonita, né? A paixão no ar e as pessoas ali se abraçando, se aproximando, o coração batendo mais forte e tal. E de repente, não dá. Já pensou? Então, dentro da dança, assim como acontece no cinema, na propaganda e tal, você precisa casar muito bem a questão da movimentação do corpo, da forma que as pessoas estão demonstrando determinado sentimento com a música que está tocando. Então, na dança acontece dessa forma, assim como na propaganda, no cinema, nos filmes, não sei onde, na novela e tal. Precisa casar os dois bem direitinhos, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. A chamada dança contemporânea, então, não é assim. Desde o início do século XX, vários artistas procuraram ampliar as possibilidades do que se entende por dança, criando novas formas de se movimentar e de se expressar usando o corpo. Para essa exploração, investigaram profundamente as articulações e a musculatura, a forma de usar os músculos da articulação, joelho, braço, cotovelo, movimentar assim, não sei o que, entendeu? Então eles criaram essas novas formas de se movimentar e de se expressar usando justamente o corpo, né? Para essa exploração, eles investigaram profundamente a articulação, a musculatura e pensaram também como esse corpo da anatomia se relaciona com o corpo das emoções e das sensações. Como assim, professor?
O que é o corpo da anatomia? É o corpo, é o nosso formato do corpo normal. A anatomia humana, cabeça, tronco, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, tá. Vocês entenderam como é anatomia, né? A anatomia humana é o corpo físico, tá? E aí, a forma como ele se relaciona, olha o que eu estava dizendo sobre casar, o casamento, né? De corpo e música. Aqui também se fala sobre esse casamento, sobre essa relação entre a anatomia, entre o corpo físico e as emoções, as sensações. É tipo, você vai falar de amor e de repente você tá falando de amor e dando porrada? Não, porra, peraí. Como assim? Você tá falando sobre tristeza e a pessoa tá dando risada? Como assim? Cadê essa relação de anatomia e de sentimento? Então, a dança a dança contemporânea, ela vai buscar fazer essa boa relação entre a anatomia humana, entre a movimentação do corpo e o tipo de sentimento que ela vai estar buscando representar ali, né? Um dos pontos de partida da dança contemporânea é a ideia de que não existe um corpo igual ao outro e que essas diferenças elas devem ser valorizadas, né? Todo mundo sabe, é só estar dentro da sala de aula, olhar para o coleguinha do lado, você vai perceber que o corpo é diferente. Dentro de casa, você vai olhar para o seu irmão, vai olhar assim, vixe Maria, meu irmão parece um calango. Ou então, eita Zorra, meu irmão parece uma girafa. São corpos completamente diferentes, muitas vezes, né? Mas que, independente do tipo de corpo que se tenha, ele pode muito bem se apropriar de uma ideia para construir uma determinada dança. Então, e essas diferenças, elas podem e devem ser valorizadas. Mas professor, mais cedo você falou que alguns corpos, que tinha lá a pergunta, alguns corpos se adequam melhor a outros na dança. Aí você estava dizendo que todo corpo pode dançar o que bem quiser entender, e agora está falando que as diferenças devem ser valorizadas? Como assim? Não estou entendendo mais zorra nenhuma. Então, as diferenças devem ser valorizadas, respeitadas, sim, com certeza. Mas os corpos, eles se adequam ao tipo de música. É só, pronto, vai fazer uma comparação aqui. Porque uma pessoa que é um pouco mais pesada do que a outra e está querendo fazer balé. Que aí tem aquela ideia toda preconceituosa, né? Porque é gordo, não pode fazer balé, não sei o que lá. Porque o balé traz aquela ideia de delicadeza e não sei o que. Então, você precisa valorizar essa ideia que existe diferença realmente entre aqueles dois corpos. Entretanto, todo corpo se adequa à música, se adequa à dança. Então, você pode muito bem encaixar, independente do tipo de corpo que você tenha, encaixar naquela coreografia. Fazer com que a música se adeque ao seu corpo, o movimento se adeque ao seu corpo, e não o contrário, e não o seu corpo precisar mudar, precisar fazer isso, fazer aquilo para poder se adequar àquela música, àquela dança que está ali, né? Então, você consegue, através da sua movimentação, através da sua anatomia, fazer com que aquela música ela se torne própria para você mesmo. Então, não existem corpos iguais. Todo corpo vai ser diferente, pode ter uma diferença mínima, mas vai ter uma diferença. Só que essas diferenças entre os corpos, elas devem ser valorizadas para poder mostrar que todo mundo pode dançar, todo mundo pode se permitir a dançar. Se alguém aí estiver assistindo quiser me ensinar a dançar, vai ser ótimo. Tô meio velho, tô meio torto, assim, puxar pra cá, a coluna dói, joelho estala e tal. Mas se me ajudar, tá vendo aí? Se me ajudar, minha anatomia aqui toda acabada, eu consigo começar a dançar.
Através da prática. Então, vamos aí, desafio para 2021, ensinar o professor a dançar. Por meio da pesquisa e da improvisação, os artistas da dança contemporânea realizam, por exemplo, encontros do corpo com o teatro, com as artes visuais, com a literatura, com a música. É como se o corpo ele conseguisse dialogar com todos esses tipos de arte, né? Com o teatro, porque o teatro utiliza muito da movimentação do corpo. As artes visuais, a pintura, a escultura e tal, a forma de você fabricar aquela imagem ali se adequa aos corpos também. A literatura, aquilo que você escreve também, a descrição sobre uma determinada pessoa vai de encontro ao corpo também, a música, o que ela fala, o que ela reproduz, o que ela significa, também consegue dialogar com essa ideia de corpo. Então, a dança contemporânea às vezes nos espanta justamente por trazer para a cena possibilidades de movimentos e modos de apresentá-lo que não estamos acostumados a ver. É só olhar para essa imagenzinha que tem aí do lado na página 113, que diz o quê? William Dorner, Bodies and Urban Spaces, Corpos de Espaço Urbano. O cabra está entre uma placa, um poste com a placa e a parede, está se escondendo de alguém. Só pode estar devendo dinheiro para alguém, o agiota vai chegar lá, vai cobrar dele, ele tá ali se escondendo. Não, isso pode ser muito bem uma dança. De repente, a movimentação que o corpo dele faz ali, a coreografia permite que tenha um determinado momento. Porque assim, dança é uma parada complicada de repente você chegar e dar um clique, fazer uma fotografia. Aí, ó, como na página 112. O que é que a página 112 mostra? Um monte de mulher doida correndo assim, balançando os cabelos esvoaçantes, os braços assim, tudo parecendo que tá, sei lá, um monte de doido. Só que isso daí é um momento que tá dentro daquela dança toda. Foi um segundo que o fotógrafo chegou, clicou a foto e paralisou aquele momento. Mas e todo o restante dali, daquela movimentação, daquela dança, daquela correria, daquela coisa toda? Não tem como registrar isso através de fotografia. Então, você tem uma pequena ideia sobre o movimento que está sendo feito através de como o cabelo tá, né, para trás, o vestido, a posição das pernas, a posição do corpo, e tá todo mundo correndo ali. Mas sim, e o resto da música, o que ela retrata? A mesma coisa dessa imagem na página 113. O cara ali tá pendurado, tá entre a parede, o poste, a placa e tal. Como assim? O que é que isso significa? Pode ter muitos significados, né? O importante é que os corpos, eles têm a possibilidade de ocupar esses espaços. Olha o que a gente tinha falado mais cedo sobre os corpos, os espaços que devem ocupar o espaço da cena. Porque você tem inúmeras possibilidades dentro daquele palco. O palco pode ser a rua, pode ser um palco do teatro, pode ser uma sala de aula, pode ser a sala de casa. Mas o importante é que você aprenda a ocupar esse espaço, a se tornar alguém para que os espectadores olhem e reconheçam a dança, reconheçam o que está sendo dito ali, né? Enfim. Página 114. Em nosso cotidiano repetimos inúmeros gestos sem perceber. Essa repetição forma novos hábitos e, de certa maneira, nos ajuda a criar uma identidade. Por outro lado, também impede que possamos experimentar o corpo de maneiras diferentes e criativas. A gente cria gestos sem perceber, tipo a movimentação do professor para pegar uma xícara para beber. Pronto, isso é uma movimentação bem específica. Posso estar bebendo café, posso estar bebendo água, posso estar bebendo suco, posso estar bebendo refrigerante, que a movimentação vai ser a mesma. Essa ideia do gesto vai ser o mesmo, né? Chegar, esticar o braço, pegar a xícara, tal, levantar a boca, tal, colocar ali. Isso cria uma identidade. Eu sou destro.
Então, dentro dessa identificação, dentro dessa identidade, já dá para as pessoas fazerem uma leitura a respeito de mim, que eu sou destro, que eu gosto de café, que eu gosto de beber, que eu bebo sempre água, suco, café e tal. Só que isso acaba também impedindo, travando outras informações, né? Então, tipo, eu poderia estar com a garrafa de água aqui do lado esquerdo também. Então, minha mão direita esticando, eu pego uma xícara e da esquerda eu levanto aqui, que já é uma forma diferente de movimentar, de beber. E de repente alguém poderia chegar aqui com uma garrafa desse tamanho de café, e eu pegar assim, pá, e jogar café no corpo todo. Vocês iam me chamar de maluco? Ia. Ok. Mas eu tô explorando outras possibilidades. Então, a dança contemporânea, ela vai permitir justamente isso, essa exploração de novas possibilidades para você não se travar, não se prender a uma única informação, né? Pensando nisso, a coreógrafa belga Anne-Therese de Keersmaeker criou em 1983 uma peça de dança que expõe e transforma essas repetições que o corpo realiza diariamente. Gestos associados à feminilidade, como os de cruzar as pernas, jogar o cabelo ou arrumar o decote. Então, cruzar as pernas não dá pra mostrar aqui, né? Mas tipo, pode colocar aqui a perna. Cruze as pernas. Jogar o cabelo. Ou arrumar o decote. Respeite, né? Arrumei o decote. Bati meu cotovelo aqui. Arrumar o decote. Eram repetidos pelas 4 bailarinas que na época compunham o grupo Rosas. A coreografia recebeu o singelo nome Rosas Dance Rosas. Rosas dança rosas. É uma ideia de feminilidade. Claro que hoje, isso foi lá em 1983, hoje a gente já pode questionar um pouco melhor essa ideia da feminilidade e tal. Por que movimentos assim são ligados à ideia da mulher e por que o homem não pode fazer tal? Porque tipo, o próprio professor de vocês, na sala de aula, vocês me veem, quando eu estou sentado eu vou cruzar as pernas. Então não é algo exclusivo de mulheres. O professor tem cabelo grande, então de vez em quando vai estar mexendo cabelo e tal, não sei o que. Então, jogar o cabelo, bater cabelo. Arrumar o decote que não dá, que o professor não tem. Mas enfim, vocês estão compreendendo, né? Mas aí o que é que a Anne-Therese faz é justamente se aproveitar de momentos do cotidiano dessas mulheres, através da visão dela, é importante sempre falar isso, através dessa visão dela, que momentos do cotidiano, movimentos do cotidiano dessas mulheres que são repetidos continuamente e que acabam se transformando numa forma de dança. Mais pra frente, na próxima aula, daqui a duas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais novamente sobre essa movimentação da Anne-Therese, e aí eu vou colocar um videozinho disponível para vocês aí de uma dança, de um clipe chamado Countdown da Beyoncé, que ela vai trabalhar em um determinado momento justamente isso, dessa movimentação do corpo, dessa repetição do corpo. E aí, mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor, mas se vocês quiserem já buscar, Countdown, Beyoncé e tal, maravilhosa, tá aí na página 120, página 124, 125, né? Vai mostrar qual é a dança, fala um pouquinho, mas aqui esse debate a gente vai deixar mais para a última aula. Mas enfim, página 115, Parabelo. Parabelo, criado pelo coreógrafo mineiro Rodrigo Pederneiras para o grupo Corpo,
Integra movimentos de quadril... Não, é porque eu não vou mostrar meu quadril aqui, né? Movimentos de quadril, ondulações do tronco. Aqui vocês só estão vendo meu ombro, mas vocês estão fazendo que eu estou balançando o tronco também, tá? E marcações de pé, típicos de muitas danças populares brasileiras. Marcação de pé é só a batida do próprio pé ali no chão, que ela vai trazer uma sonoridade, uma marcação de passo, né? A coreografia se baseou na trilha sonora composta pelos músicos Tom Zé e José Miguel Wisnik para o espetáculo, inspirado em gêneros musicais brasileiros e canções de outras épocas. A dança contemporânea ela acaba misturando muito essa ideia de vários estilos musicais, também várias épocas diferentes. Isso vai depender muito, claro, do tipo de dança, do tipo de apresentação de dança, apresentação musical que eles estão buscando retratar ali naquele momento no palco, ali naquele momento no espaço onde está sendo, onde está ocorrendo essa apresentação, né? Mas a coreografia criada pelo Rodrigo Pederneiras, lembra que a gente já falou sobre quem é o coreógrafo, qual é o papel do coreógrafo? O coreógrafo ele cria coreografias, ele cria ideias para a movimentação dos corpos. Um bailarino, um dançarino pode ser coreógrafo? Pode, mas ele pode ser também só um dançarino, só um bailarino. Aqui nessa imagem, na página 115 mesmo, a gente vê aí, tem 7 pessoas, com as pernas tudo para cima, para baixo, para o lado, pronto. São todos coreógrafos? Não necessariamente. Teve uma pessoa que criou a coreografia e ensinou a esses dançarinos, a esses bailarinos, a reproduzir aquela coreografia. Tá dando para entender? O grupo Corpo tem uma maneira própria de misturar dança contemporânea e cultura brasileira. Os movimentos nas coreografias são muitas vezes vigorosos, são muitas vezes fortes, bem expressivos, como nas danças populares, né? As danças populares elas buscam mostrar muito essa ideia da expressividade também, né? Porque elas estão retratando a história de um determinado povo, de uma determinada comunidade, de uma determinada cultura. Então essas danças populares elas precisam mostrar através da movimentação dos seus corpos, através do canto, através das roupas. E o que o grupo Corpo faz aqui, o que ele busca fazer é justamente isso. É tentar, através de uma forma mais vigorosa, de uma forma bem mais expressiva, trazer essa ideia das danças populares, se aproveitar da influência das danças populares para essa coreografia que eles representam em cima do palco. A propósito desse espetáculo, o coreógrafo disse que buscou uma forma brasileira de escrever ou de reescrever a palavra balé. A ideia do balé é aquela coisa mais clássica, né? Aquela coisa mais com um movimento mais leve e tal. E de repente você faz um tipo de dança com bailarinos, com pessoas dançando o balé, com movimentos que são movimentos do balé, mas ao mesmo tempo misturados com algo da cultura dessas expressões populares. Então, é por isso que traz a ideia do vigor, traz a ideia daquela coisa mais forte, representada de uma forma mais forte, mais contundente. E para a gente finalizar a aula de hoje, página 116 diz o seguinte: algumas histórias não podem ser contadas nem com palavras, nem com imagens. Elas falam de coisas imperceptíveis ao olhar. Professor, o que diacho de palavra difícil do cabrunco é essa? Coisas imperceptíveis ao olhar. Aquilo que é imperceptível, aquilo que não dá para
perceber. Como assim? Tá, piorou ainda mais a situação. Continuo sem entender zorra nenhuma. Quando a gente diz histórias não podem ser contadas nem com palavras, porque se você começar a falar assim, digamos que eu começo a contar uma história de um cachorro dançarino com um chapéu de couro e uma bengala. Tá, eu vou contar essa história e você consegue até imaginar como é que aconteceu essa história do cachorro dançarino com chapéu de cangaceiro e uma bengala. Mas você não tá vendo aquilo. Você não vai ter uma ideia de como aquilo aconteceu exatamente. Por mais que você imagine, você não consegue ter uma ideia exatamente como aconteceu aquilo, né? E tem algumas histórias que não podem ser contadas somente com imagens. Como eu tinha falado mais cedo também. Se eu mostrar aquela foto da página 112 ou da página 113, o pessoal tá aquela movimentação correndo assim, tal, cabelo. Mas sim, aquilo tá falando o quê? Que diacho aquele cara tá escondido atrás do poste, entre o poste e a parede, atrás de uma placa, pendurado ali. Ele é maluco, aquela miséria doida do diacho. Então, pô, aquela imagem também não consegue explicar, aquela fotografia não consegue explicar exatamente o que aconteceu. Então tem algumas coisas que acabam sendo imperceptíveis. Aí você olha, o que é que há por trás daquela imagem? O que é por trás daquela história que fulano está contando, né? E aí pronto, e aí vamos para a explicação. Pensando nisso, o coreógrafo da Quasar Companhia de Dança. Sempre que a gente vê CIA, assim, CIA não é porque negócio nos Estados Unidos, não. CIA, FBI, SWAT, né? Tá. Que é da polícia. Não, CIA, no Brasil pelo menos, significa companhia, tá? Então, Quasar Companhia de Dança. Tá? Henrique Rodovalho criou no ano de 2006 um espetáculo chamado Uma História Invisível. Os 5 artistas em cena são personagens de uma história diferente, que não tem começo, nem meio, nem tampouco fim. Cada bailarino representa um dos nossos 5 sentidos. O tato, a visão, o olfato, o paladar, você sentir o gosto das coisas, e a audição. Tato, tá? É de você pegar assim, tato. Você saber que isso aqui é uma caneta, assim, pegar assim, ver que isso aqui é uma garrafa, que a água, você pegar algo áspero, é o tato. Visão, olfato é você sentir o cheiro das coisas. Paladar é você sentir o gosto das coisas. E a audição é você ouvir. Tá? Você está ouvindo aí o professor se acabando de falar. Saco cheio já. Mas enfim. As sensações que esses sentidos nos trazem muitas vezes não podem ser expressas em palavras, nem ser compreendidas racionalmente. Mas o corpo que dança é capaz de se conectar com elas. Para pensar assim. Digamos, porque o professor saiu e comeu um acarajé ontem. Já que foi verdade, comi mesmo. E comeu um acarajé. E aí, eu vou descrever para você o que é que eu senti, aquele cheiro da acarajé subindo, senti no paladar o gosto do acarajé, senti ao ver aquele acarajé inteiro ali, lindo, vermelho, bonito, todo cheio de coisa, o tato na hora de pegar e segurar assim, né? Então, são diversas sensações que, por mais que eu descreva todas elas,
vocês não vão saber exatamente porque vocês não estavam lá fazendo a mesma coisa, né? E aí a ideia da dança, dessa coreografia criada pelo Henrique Rodovalho, ele vai tentar justamente conectar todos esses 5 sentidos através da dança, através desses 5 artistas, 5 dançarinos que se encontram ali no palco. Na última parte do espetáculo, os bailarinos encenam um combate entre os sentidos da visão e do tato. Em uma sociedade que essa é a parte mais interessante. Em uma sociedade que privilegia as imagens visuais, muitas vezes o reconhecimento do espaço por meio do toque e de uma percepção interna que não precisa do olhar, fica em segundo plano. Como assim, professor? Entendi, zorra nenhuma. Existe um privilégio, existe uma ideia de que a sociedade ela é muito visual, ela é muito do que vê. Não vou pegar uma caneta não, vou pegar uma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Pronto. Isso aqui. Isso aqui é uma passadeira, né? Vocês estão vendo assim, o professor todo bonitinho, mas a passadeira. Vocês estão vendo isso. Mas vocês têm alguma ideia de qual é a textura dessas rosas? Não. Vocês conseguem olhar, conseguem perceber que são rosas. Aí você pode pensar, são feitas de quê? De tecido? Que tipo de tecido? Será que é feito de algodão? De came? Será que é plástico? Será que é, sei lá, feito de madeira? Tá. Não importa. Vocês estão vendo. Nessa de olhar, vocês têm uma ideia do que se trata, tranquilamente. Mas isso acaba deixando de lado, acaba se esquecendo um pouco do que é você tocar e sentir aquilo. Como é que a gente consegue, por exemplo, às vezes a gente vê imagens belíssimas, fotografias de flores, de plantas, de bichos, que parecem tão aconchegantes, tão felpudos, né? Só que a gente não conhece, não consegue tocar ali para saber exatamente o quão bom, o quão gostoso é você pegar naquele algodão, digamos assim, na maciez. Você não consegue sentir a maciez daquilo ali. Por quê? Justamente, algumas pessoas elas se sentem satisfeitas somente com o olhar. Então privilegia ainda mais essa ideia da tecnologia, né? Essa tentativa de aproximação através da tecnologia das pessoas, elas acabam aceitando estarem somente nessa lógica de você ver as coisas, mas sem precisar tocar. Então, a gente está no meio de uma pandemia. Claro, não dá para chegar e sair por aí tocando, pegando criança, abraçando as pessoas e tal. Mas, para pensar no seguinte. Qual é a sensação de vocês estarem em casa? Você está na sua casa. Seu avô ou sua avó está na casa deles. E aí vocês conversam de vez em quando através de videochamada, né? Estão lá conversando, mata um pouquinho da saudade e tal. Mas em compensação, o que você prefere? Conversar olhando para ele, assim, nessa tentativa de aproximação, né, ainda que seja forçada, olhar para ele através da câmera, ou de repente, para ele, para ela, né, através da câmera, ou de repente estar ali presente para você conseguir, abraçar a pessoa, sentir aquela pelezinha enrugada, sentir aquele cheirinho de alfazema, Então,
hoje em dia, por conta da pandemia, eu acho que a gente acaba valorizando muito mais essa questão da presença, do tato, do paladar, do olfato, da audição, justamente porque nos foi tirado, de certa forma, isso. A dança, ela vai tentar essa apresentação organizada pelo Henrique Rodavalli, ele meio que brinca com essa situação, né? Mas é algo que faz com que a gente pare para refletir realmente a respeito disso, né? De que a gente tá tão acostumado, tá tão satisfeito às vezes com essa ideia somente de enxergar, somente de ver determinada coisa, que perde, que deixa de lado a ideia do que é você tocar, do que é você abraçar, do que é você sentir o cheiro. Aí, as meninas lá na sala que gostam de pegar na minha barba, pegar no meu cabelo, pronto, pô, vocês conseguem me ver aqui na imagem, o cabelo tal, bonitinho assim, maravilhoso. Eu tô sem barba grande hoje em dia, mas ainda dá pra mexer um pouquinho. Mas, tipo, ó, a diferença entre o ver e o tocar. Então, a importância que isso tem. Então, por isso que aqui ele finaliza justamente falando isso. É uma sociedade que privilegia as imagens visuais, aquilo que a gente olha, que a gente vê. Muitas vezes o reconhecimento do espaço por meio do toque, reconhecer aquilo que está na sua frente através do toque, e de uma percepção interna, daquilo que você sente ao tocar, daquilo que a sensação que você tem, a emoção que você tem ao poder tocar em algo, o que aquilo significa para você. Então essa percepção interna que não precisa do olhar acaba ficando em segundo plano, né? Então o que é despertado em nossos sentidos para além do que se pode ver ou escutar. Enfim, é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje por aqui. Eu aqui com minha coroa de flores, de rosas. E a gente continua na aula, na próxima aula, beleza? Valeu. Tchau, galera. Até a próxima.